Minha nossa, o que que aconteceu? Oh, meu Deus! Alguém aqui é médico? Alguém aqui é médico? Eu sou médico. O que? Nós temos aqui. Esse cara aí, ó. Ele tava assaltando ali e o carro acabou batendo nele. E nós temos essa criança que também tava dentro do carro que bateu. Olha só, minha nossa. Quem será agora que vai ser atendido aí? Porque esse cara é bandido. Esse cara é um bandido, ele tá roubando. A criança aqui tá ferida também. Vamos então avaliar. Bom, a criança está com sinais vitais, aparentemente só está com algumas escoriações. Esse rapaz aqui, aparentemente ele está em choque. Aqui a situação dele aqui é grave, está com fratura no braço, fratura nos dois braços, fratura no crânio, fratura nas pernas e ele até perdeu um pé lá. Ele está bem grave. Quem será que eu devo atender primeiro? Então, tá falando? Então, como eu estava falando na primeira parte ali, quando ele escreve a crítica da razão pura, ele vai criar um problema, né? Ele vai mostrar qual que é o limite do conhecimento e aí vamos se questionar, né? Pô, mas daí se a gente não conhece a coisa em si, né, o fundamento da verdade, então como é que a gente vai estipular um fundamento, por exemplo, moral, um fundamento para o bem? Daí ele vai ter que escrever esse outro texto aqui, Crítica da Razão Prática, que ele vai estar tratando justamente de como que a gente poderia fundamentar, então, uma moral, se temos, então, esse problema do conhecimento humano. O conhecimento humano é limitado. Então, Kant ele vai partir para justamente para as máximas, como sustento da moralidade. O grande problema para Kant é como então, e aí que entra um conceito bem importante, que vai ser coisa importante até para Schopenhauer, que é a vontade. Como que a gente controla a vontade sem, digamos, um fundamento que seja, por exemplo, um fundamento baseado em algo empírico, uma felicidade, um bem empírico, ou sem, por exemplo, um discurso religioso, propriamente dito. Então, assim, fugindo da moral fundamentada pela religião ou, por exemplo, pela felicidade considerada assim a partir do bem-estar, né? Porque até então a moral ela vinha sendo discutida e muito discutida entre os gregos ali por um viés, como é que eu posso dizer, um viés como é que eu posso dizer, hedonista até, de certa maneira, né? Se discutia
a felicidade, né? Pensava a felicidade. Então, daí os epicuristas lá, né? Vão dizer que a felicidade é o prazer e toda aquela coisa. Então, o Kant a gente vai ter então a questão do bem, para definir então o que é o bem e o mal, né? Para definir como sustentar, né, uma discussão sobre o bem e o mal, ele vai partir para a ideia das máximas. Máximas são leis, né? Deveriam de valer para todos, né? E a grande questão que ele vai estar se perguntando é se existe alguma máxima que tenha um valor universal para todos. E aí ele vai chegar à ideia de imperativo, né? A máxima, então, ela poderia a máxima controlar a vontade, poderia a máxima transformar, então, ter um controle da vontade. Antes é até interessante falar da vontade, porque o que seria a vontade? Assim, resumindo, trocando em miúdos, vontade seria o nosso lado irracional, né? O querer, né? O querer, ele é cego, ele é racional, e ele faz com que nós, seres humanos, sejamos... como é que eu posso dizer? Que nós, seres humanos, sejamos movidos pela vontade. A gente, né, quando se deseja algo, você quer algo, você é movido por esse querer. E às vezes esse querer, ele é cego, ele é insano às vezes. Em algumas situações ele é insano. E isso às vezes é o fruto do sofrimento humano, né? O ser humano, quando ele age de forma irracional, ele às vezes sofre por isso. Então, a fonte do mal, a fonte do sofrimento humano é justamente a insanidade do querer. E aí o Kant, ele pensa, para a gente alcançar o bem, a gente teria que ter condições de controlar essa vontade. E aí que ele vai entrar então com a questão do imperativo categórico. O imperativo categórico seria uma máxima que tem valor universal. E é isso que vai ser o fundamento do bem. É esse imperativo categórico que vai fundamentar a noção de bem e vai fundamentar a moral e a ética. E como é que é o imperativo categórico? A fórmula dele, básica, a fórmula do imperativo categórico básica, é você considerar que a tua ação seja válida universalmente. Essa é a fórmula básica dele. Algo assim, age como se a tua ação fosse, né, o fundamento universal para todos. Então, segundo Kant, se nós pensarmos desta maneira, o imperativo categórico sendo uma máxima que tem fundamento na ideia de que a tua ação tem que ser universal, válida para todos, então automaticamente a pessoa deveria de pensar, daí eu já vou até explicar uma situação. Automaticamente a pessoa deveria de pensar o seguinte, que se eu pensar que o bem é fazer o mal para alguém, se a minha ação é universal, segundo como Kant afirma, né, como um imperativo categórico, se a minha ação, para mim, é um bem fazer o mal para uma pessoa, e essa ação ela é válida universalmente, eu não posso questionar quando alguém fizer o mal, e até mesmo o mesmo mal que eu tenha causado, alguém cause para mim esse mesmo mal. Por exemplo, eu não posso, achar que é prazeroso eu fazer o mal para uma pessoa e daí quando eu sofrer o mesmo mal, né, da mesma forma eu reclamar, pô, né, tive prejuízo aqui, fui prejudicado por uma ação má. Eu não posso reclamar porque se a minha ação ela tem que valer de uma forma universal para todos, então eu não posso achar que fazer o bem é uma coisa boa, mesmo que isso seja vantajoso para mim. Porque se, então, como eu falei, se a máxima do imperativo categórico é uma ação necessária e universal, que vale para todos, então eu não posso reclamar se alguém fizer o mal para mim, se eu quero fazer o mal. Então, automaticamente, como que o imperativo categórico se torna o fundamento do bem moral? Porque automaticamente a pessoa vai pensar, então se a minha ação ela é válida universalmente, se eu fizer o mal, alguém vai ter o direito de fazer o mal contra a minha pessoa. Então, automaticamente,
por lógica e por questão de pensamento lógico, eu penso assim, fazer o bem é o melhor caminho. Porque se a ação é válida para todos, se o imperativo categórico nos diz que é uma ação, a minha ação tem que ser universal e válida para todos, nada mais do que lógico eu defender o bem, fazer o bem, sempre fazer o bem e evitar fazer o mal. Porque se eu fizer o bem, se é válido universalmente, então todos devem fazer o bem. Por isso que é a ética do dever. A ética do Kant é a ética do dever, porque, como eu falei, se logicamente o mais certo é pensar em fazer o bem, então todos, e se a ação que eu faço deve valer como universal, válida para todos, todos devem fazer o bem. É por dever, a gente tem que fazer o bem pelo dever. Então, só para resumir a situação que a gente colocou aí, resumindo a situação, essa ética do Kant ela é uma ética ainda que tem um pé lá na racionalidade, na razão. Porque o cara tem que ser racional para pensar da forma como Kant pressupõe ali na moral dele. Por exemplo, fazer essa reflexão, bom, se eu fizer o mal, a minha ação vai ser válida universalmente, um dia se alguém fizer o mal para mim, eu não posso questionar. Então, logicamente, eu preciso pensar em fazer o bem, porque a minha ação é válida universalmente, então todos devem fazer o bem. Isso vale para todos, todos devem fazer o bem. Isso necessita que a pessoa faça uma reflexão racional, ela tem que pensar de uma forma racional. Então ainda é uma ética daquelas baseadas ainda no poder de que a razão ainda tem condições de controlar o lado irracional. Só que vai acontecer depois de Kant, uma tendência filosófica, que eu já vou falar, que vai um pouco fugir disso. Apesar do filósofo ser kantiano, ser um seguidor da filosofia kantiana, ele vai se separar dessa noção, que é o Schopenhauer. Até Kant ainda, e o Kant é iluminista, é um filósofo iluminista, até Kant ainda a razão ela pode controlar a vontade, controlar o nosso lado irracional e fazer com que as pessoas alcancem o bem, né? Se elas fizerem todo esse esforço racional que eu tinha falado agora atrás. Mas depois de Kant a gente vai ter outros filósofos que já vão dizer que não, que a razão ela não tem esse poder de controle assim, específico, a razão ela não consegue realmente ter forças para controlar o nosso lado irracional, a nossa vontade. Mas é isso aí.